Maranata, meus irmãos, tudo bem? Fale comigo. Vamos meditar sobre o reino de Deus? Vamos lá. Antes da gente começar a meditação, e essa meditação de hoje vai ser um espetáculo, eu vou indicar um livro que vai falar muito mais profundamente sobre aquilo que a gente vai meditar hoje, tudo bem? É um livro que, se não estiver enganado, acho que foi o primeiro livro que eu indiquei nesse canal. É Mil Anos com Jesus, do Matthew Bryce Irving. Irmãos, você quer entender o que é reino de Deus? O que é essa história de Jesus voltando, implantando o reino de Deus e reinando com os santos? Como é que funciona? O que vai acontecer no mundo? Você quer entender mais sobre o reino de Deus na Terra? Lê esse livro. Esse livro é um espetáculo. Agora observe. Esse livro tem mais de 200 páginas e ele é um resumo do que a Bíblia fala sobre o reino de Deus. Agora, se ele é um resumo e tem mais de 200 páginas, você imagina o quanto que a Bíblia não fala sobre isso. Vamos meditar? Vamos lá. Para começar a nossa meditação, a gente vai ler um texto que vai servir de referência para o que a gente vai conversar aqui. Apocalipse, capítulo 20. Diz assim: Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto, por um pouco de tempo. Vi tronos, em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver, até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. O que é o reino de Deus? Esse texto explica um pouco do que é o reino de Deus. Depois que Jesus voltar, algumas coisas vão acontecer. E é importante que a gente entenda esses detalhes, tudo bem? Primeiro detalhe: o diabo vai ser preso e não vai conseguir mais enganar as nações. Segundo detalhe, a ressurreição dos mortos, dos crentes, que vão reinar junto com Cristo. E terceira coisa importante de se entender: esse período de 1000 anos, ele tem tempo para acabar. Por quê? Porque ele é a transição. Esse período é a transição entre o período que a gente vive, essa era caída, e o período em que a Nova Jerusalém vai ter descido do céu para a terra e vai fundir, o Éden vai ser aberto novamente. Então, entre essas duas coisas, entre a era que a gente vive e entre a abertura do Éden, a Nova Jerusalém, e Deus vindo morar com os homens, a gente tem esse período de 1000 anos. Tudo bem? Agora, irmão, esse período de transição, ele é um espetáculo. Ele é Cristo na terra, junto com os santos, restaurando a terra. Isso é maravilhoso. Mas vamos ver um pouquinho do que a Bíblia fala sobre esse reino. Uma das coisas que a gente vai ver que a Bíblia fala sobre esse reino é que vai ter um templo no monte mais alto. Esse monte vai ser o Monte de Jerusalém. Ele vai ser o monte mais alto. Vai ter um templo lá, onde vai ser o trono de Cristo. E lá vai ser a sede do reino que vai se espalhar por toda a terra. A gente encontra isso, por exemplo, em Isaías 56, que diz assim: Esses eu trarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Agora, você imagina, a gente ter um templo, uma igreja, a gente poder chegar lá e o Senhor da igreja poder ser visto e a gente poder ter
acesso a ele. As nações vão subir o monte do Senhor, vão chegar o templo e vão oferecer ofertas ao próprio Cristo. Espetáculo. Isso é sensacional. A gente vai poder ter o melhor pastor que poderia ter no mundo, o próprio Cristo. Isso é um espetáculo. Vamos ver outra coisa do reino milenar? Uma outra coisa que vai ser modificada é a ecologia. O que a gente entende hoje por cadeia alimentar vai ser bem alterado. A gente vê um pouquinho disso em Isaías capítulo 11. Diz assim: o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. A criança brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O conhecimento de Deus vai ser liberado de forma tão intensa que até os animais vão se comportar de forma diferente. Irmãos, vamos ser sinceros. Dá para imaginar hoje um leão habitando, comendo junto com um bode? Dá para pensar numa criança guiando animais selvagens? Dá para pensar na vaca comendo junto com o urso, que seria seu predador? Mas quando Cristo estiver na Terra, até os animais vão se comportar de forma diferente. A ecologia vai ser de forma diferente. Animais que hoje comem carne vão comer outra coisa, vão pastar junto com animais que pastam. Você percebe o quanto que a Terra vai ser modificada, o quanto que o mundo vai ser modificado porque Cristo desceu para a Terra e está implantando o reino de Deus. Isso é um espetáculo, gente. A criança vai poder brincar com uma serpente e não vai acontecer nada. Porque a harmonia que se perdeu no Éden, agora Cristo está estabelecendo sobre a terra de novo. Vamos ver mais um pouquinho do que seria o reino milenar? Uma outra coisa que vai acontecer é a mudança da saúde das pessoas. Imagine, irmãos, uma pessoa viver com 100 anos hoje é uma coisa rara. A gente não vê tantas pessoas vivendo com 100 anos, né? E quando a gente pensa nos 100 anos, a gente está pensando num ancião, certo? É o que acontece hoje. Com toda a questão tecnológica, com todo o conhecimento que se tem da área da saúde, da área médica, da questão de biologia, tudo isso se tem hoje. E mesmo assim é difícil uma pessoa chegar aos 100 anos. São poucas. Olha o que a Bíblia fala sobre como é que vai ser a saúde das pessoas quando Cristo estiver na terra implantando o reino. Vamos lá. Isaías 65 diz assim: nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, e um idoso que não complete seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Construirão casas, nelas habitarão, plantarão vinhas, comerão seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa, como as árvores, e os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Olha a referência que vai mudar. 100 anos hoje em dia, nessa era caída. É um idoso, é um ancião. 100 anos. Quando Jesus voltar, é jovem. As pessoas vão viver tempo demais porque ele está na terra. Não vai ter morte de criança recém-nascida. Não vai ter pessoa que não complete seus anos de vida. Pessoa, a saúde das pessoas vai ser tão alterada que as pessoas vão viver tempo demais a tal ponto que quem morrer com menos de 100 anos, as pessoas vão achar que tem maldição. Você entende o que é isso? Você entende o quanto que Cristo vai modificar a terra porque ele chegou? Vai ser a inversão do que aconteceu no Gênesis.
as pessoas passaram a viver menos, viver menos, viver menos por causa do pecado. Quando Jesus voltar para a Terra, vai ter a inversão. As pessoas vão começar a viver mais, viver mais, viver mais, viver mais, porque o Rei do Universo, o Senhor da vida, está na Terra. Mas por que você está me dizendo isso? Por que a gente está meditando sobre isso, Diego? Porque isso muda a referência em relação à nossa intercessão. Jesus ensinou a gente a orar. E é um detalhe muito importante na oração que ele nos ensinou. Mateus capítulo 6 diz assim: Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa oração é um modelo. Jesus ensinou os seus discípulos e a gente ensina isso hoje nas igrejas. Qual é o modelo de oração? O modelo que Cristo ensinou. O que Cristo ensinou na sua oração? Primeiro, que o nome de Deus deve ser distinto de todos os outros. Que o nome dele deve ser mantido santo. Mas ele ensinou uma intercessão. Venha o teu reino. E seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é restaurar o mundo. A vontade de Deus é habitar com os homens. A vontade de Deus é abrir o Éden novamente. Para que a gente tenha total liberdade de conhecê-lo, de viver com ele, de forma plena. Como a gente perdeu no Éden. Entender sobre o reino milenar não é entender teologia. Entender sobre o reino milenar é dar sentido à intercessão que todo crente deve ter. Todo crente deve clamar o que Jesus ensinou a clamar. O que Yeshua ensinou a clamar? Venha o teu reino. Venha o teu reino e transforme tudo que existe. Transforme a nossa vida, transforme tudo à nossa volta, transforme toda a criação, transforme todo o cosmos, para que o conhecimento de Deus encha a terra como as águas cobrem o mar. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, que o teu nome seja mantido santo, distinto, porque não há ninguém que se compare a ti. Ninguém tem o amor que você tem, ninguém tem a graça que você tem, ninguém tem o poder que você tem. E seja feita a tua vontade, que o reino de Deus desça, que o Senhor Jesus volte. Maranata, esse é o nosso clamor, Maranata, que o nosso Rei volte. Esse é o clamor que o Espírito Santo comunica à noiva. Maranata, vem Senhor Jesus, Maranata, volta Yeshua. Implante o reino, transforme tudo, transforme todos. Que o teu reino se estabeleça. Que tudo seja transformado porque você chegou. Esse é o nosso clamor. Maranata, venha ao teu reino. Maranata, venha ao teu reino. Que esse clamor encha os nossos corações e queime os nossos corações de paixão, para que ele não se aparte da nossa boca. Que ao nos ajoelharmos com tantos pedidos que nós temos, e sim, nós temos que clamar a você, nós temos que colocar nossos pedidos diante do Senhor. Todo nosso anseio, nosso coração, a gente tem que colocar aos teus pés, Senhor. Mas que a gente não esqueça que esse é o clamor que Jesus ensinou. Maranata, Maranata, que venha o teu reino, que o Senhor, o Rei do universo, o Rei do reino de Deus, o governante de todas as nações, o Senhor do universo, venha e traga esse reino. É o que nós te clamamos, com toda a paixão do nosso coração. É o clamor que nós ouvimos do Espírito e queremos deixar que esse clamor flua de dentro de nós. Maranata, vem Senhor, que o teu reino venha. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.